Bom dia, segunda-feira, 5 de junho de 2023. Estamos dando início aí a mais um panorama do mercado, iniciando a semana aí para que você tenha bastante informação antes da sua tomada de decisão. Já inicio dizendo que as bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta, com o Nikkei surpreendendo valorização superior a 2%. Apenas o CSI 300 foi na contramão, no dia caiu 0,46, o Xangai fechou praticamente dentro da linha d'água, estava em alta de 0,07, o Hang Seng subiu 0,84, o Kospi 0,54, o Topix 1,7, um Pursa na Austrália e o Nikkei 2,2%. O Nikkei atingiu o patamar dos 32 mil pontos. É uma máxima aí de 33 anos. Já podemos até ir para o gráfico, porque eu havia encaminhado o relatório aí para o final de semana para vocês, onde eu mostrava a evolução do Nikkei, dizendo que se os fundamentos ajudassem, política econômica um pouco mais apertada ou continuava com o afrouxamento da política monetária pelo BOJ, a possibilidade do movimento a continuação desse movimento de alta poderia se fazer e buscar o nosso objetivo ali nos 32 mil, e ele cumpriu, tá lá, tá no gráfico, vocês já podem olhar aí na tela de vocês. Esse é um desenho que eu deixei no estudo que eu havia feito para a entrega do relatório, tá? Não mexi em nada até agora. Vamos dar um zoom aqui, mostrar o cumprimento desse primeiro objetivo. Ele está indo quase que sem respiro, né? O pullback que ele está fazendo é muito pouco, então é quase um short squeeze aí para quem está vendido no Nikkei. Trata de estopar isso aí, porque tá tomando short squeeze na cabeça, ajuste de posição, enfim, trade de maluco, né? Bom, vamos lá. Tá lá. Esse é o desenho. Quem acompanha a gente aqui pelo YouTube, quem acompanha os relatórios que eu produzo aí semanalmente, vai observar que esse movimento ele já estava traçado aí desde semana passada. Na sexta-feira eu fiz essas marcações, né, esse desenho. Só você pegar esse vídeo agora e comparar com o relatório que eu mandei. Então tá lá, objetivo cumprido, primeiro objetivo certinho, 32. Tem chance para um pouquinho mais, ele pode dar mais um tirinho antes de repente começar a fazer o pullback, tá? A ideia é que ele vá buscar os 61% ali. Então acho que quem perdeu esse cavalo selado que passou, senta e chora no meio fio, e não faz nada, senta na mão. Não adianta tentar caçar topo aí, porque é muito amadorismo. Não adianta tentar entrar agora, porque você pode tomar o pullback, né? Tá atrasado. O cavalo selado ele passa uma vez só. Agora é esperar os próximos movimentos fundamentalistas aparecerem aparecerem pela Ásia, principalmente no Japão, tá? A gente vai ter que monitorar aí bem de perto a postura acomodatícia aí do presidente do BOJ, para ver em que momento ele vai, porque um pullback é necessário, é saudável, né? Até para poder fazer a continuidade desse movimento de alta. Sem um pullback é um squeeze aí impressionante. São 33 anos. Então quem já estava vindo comprado, parabéns. A gente já tinha dado essa compra ali atrás, mostrado as possibilidades dessa alta,
ela se fez presente, cumpriu o primeiro objetivo. Muito também dessa ajuda da seção asiática ter performado hoje foi porque saiu o PMI do setor de serviços, o Caixin da China, né? Vocês trabalham no mercado há tanto tempo quanto eu, então vocês sabem o quão importante é a leitura do Caixin. Ele surpreendeu muito positivo, ele veio 57,1 pontos, o consenso do mercado pelo pool era 55,2, o número anterior era de 56,4. Quem não monitora o Caixin, acho bom rever alguns conceitos aí, porque é um dos principais pontos que figuram aí com relação a leitura se a China, se o movimento chinês, se a economia chinesa está ou não saudável. Esse é um número que é um excelente balizador, não é? Como todos vocês sabem, isso é um excelente balizador da economia chinesa. E veio surpreendente, 57,1 pontos aí, então parabéns ao chinês. Impressionou, o Caixin é surpreendente. Porém, isso não é tudo, é lógico, isso não é tudo, a gente tem que esperar outros triggers, não é verdade? Para que possa fazer sentido junto à nossa análise técnica. Que lição a gente pode tirar disso aí é que nada melhor do que você juntar o fundamento com a análise técnica para que a sua tomada de decisão tenha mais sentido, ele corrobore mais com a sua posição e com o seu tamanho. Então, só um minuto. Então, vamos estar sempre tentando conciliar esse movimento com o outro para que as nossas posições, seja ela uma mão um pouco menor, uma mão um pouco maior, venha com base tanto de um lado tanto do outro e a nossa posição fique mais confortável, para que a gente possa dormir à noite, caso seja um swing trade, para que nós não passamos o dia inteiro preso dentro do banheiro com dor de barriga, porque a gente entrou atrasado na operação ou não teve tanta convicção, não é verdade? Porque nós precisamos de convicção para poder operar, porque senão vira loteria. E aí a minha recomendação a todos vocês aqui é que fechem nesse exato momento a tela e comprem uma passagem urgente para Vegas. Lá é incrível, lá é incrível. Então, se você não está convicto naquilo que você faz, fecha tudo e vai para Vegas. Aqui você precisa ter convicção, você precisa ter muito conhecimento, coisa que eu sei que todos vocês têm e de sobra, né? Então, parabéns aí, eu sei que você pegou esse trade, eu sei que você estava compradaço nesse Nikkei aí, mesmo com uma mão pequenininha, apostou na alta, cumpriu o primeiro objetivo. E não é fim de papo ainda, ele pode dar mais um tirinho para surpreender quem está tentando caçar esse topo. Vou repetir, rapaziada, vou repetir. Ele pode dar mais um tirinho, ele tem mais um objetivo para cima, então ele pode dar mais um tirinho para pegar o pessoal aí que gosta de tentar antecipar o movimento, né? E são os caçadores de topo e de fundo, né? Caçadores do fundo perdido, aquele filme do Indiana Jones, Caçadores do Topo Perdido. Então, muito cuidado aí na hora de tentar buscar um topo e um fundo, se não tiver um fundamento corroborando com a nossa análise técnica, tá legal? Então, a mensagem do dia é essa: surpresa no Caixin da China e o rompimento atingindo o patamar dos 32 mil pontos, é uma máxima aí no Nikkei de 33 anos. Vamos passar aqui para o cenário europeu. Hoje a gente tem bastante coisa para falar. A União Europeia vai prolongar as restrições aos grãos da Ucrânia até meados de setembro. Lembrando que a guerra continua, esse impasse aí no mercado de grãos que abastece basicamente o mundo inteiro, com trigo, com outras oleaginosas.
Então é um movimento que há de se observar de perto, porque interfere automaticamente no preço. E se interfere no preço do alimento, mentalmente, repitam comigo aí, me respondam. Se automaticamente alguma coisa, seja uma guerra, seja uma quebra na safra, seja o que for, se interrompe o abastecimento de alimentos, o que acontece? Lógico, parabéns, é isso, inflação. O mesmo ocorre com a energia, tá, pessoal? O mesmo ocorre com energia. Alimentos e energia batem direto e batem dolorido na inflação. Então, há de se observar de perto a continuidade dessa restrição aos grãos ucranianos. Provavelmente a União Europeia vai se reabastecer desses mesmos grãos. Eles vão buscar em outro fornecedor, em outro exportador. Então, aqui ele não me disse quais são os grãos básicos que eles estão fazendo essa restrição, porém, entretanto, todavia, a gente sabe que basicamente ali o forte é o trigo e algumas outras oleaginosas. Bom, vamos lá. Saiu uma bateria aí de PMIs, isso a gente vai ver ao longo do dia, tanto no mercado local quanto no mercado americano. Saiu o PMI do setor de serviço da França, 52,5 pontos. Ele veio muito aquém do esperado. O consenso do mercado era de 52,8 pontos. O número anterior, iguais, 52,8 pontos. Muito aquém do esperado para o PMI do serviço francês. O composto francês veio 51,2 pontos. Veio em linha, apesar de um pouco abaixo, mas veio dentro do esperado. O Pool previa 51,4 pontos, even para o número anterior, 51,4. Saiu o PMI composto da Alemanha, 53,9. Ele veio abaixo do consenso do mercado. O esperado era 54,3 pontos, even. 54,3 no número anterior, 53,9 para o gigante europeu, aí lá no velho continente, 53,9 PMI composto alemão. Saiu também o composto para o Reino Unido, 54 pontos o PMI no Reino Unido. Ele veio em linha com as expectativas, o esperado era 53,9 pontos, tá? Então, tanto o PMI composto, o composto francês, ele veio em linha, o composto alemão ele veio abaixo, o composto do Reino Unido veio em linha. Também saiu o PMI do setor de serviços e o PMI composto da zona do euro. Para o setor de serviços, ele veio 55,1 pontos. Veio abaixo, porque o esperado era de 55,9. E o PMI final composto da zona do euro veio 52,8. Também veio abaixo, porque o esperado era 53,3 pontos. E com isso, as bolsas europeias operam sem direção única. A bolsa alemã, por exemplo, ela nesse momento opera estável, com um leve ganho de 0,09. Cai nesse momento 0,11 a bolsa parisiense. Quem está um pouquinho melhor nessa história toda é Londres, que sobe meio pursa. Cai Milão 0,12 e Madrid avança meio pursa também agora. Vamos passar aqui para o nosso gráfico. Deixa eu pegar aqui no C-Trader. Pronto, esse aqui é o DAX. Eu havia comentado aí que ele estava tentando se manter dentro de um canalzinho aí de alta, porém ele fez um rompimento desse canal aqui. Opa, tá aqui. Os dados fundamentalistas não têm ajudado muito, né? Porém,
ele busca se sustentar o máximo possível aí dentro desse canal. Você vê aqui, ó, ele perde, volta, perde de novo, é a segunda tentativa dessa perda, não consegue e tica para cima, tica de novo para cima. Esse aqui é o gráfico diário. A gente pode tentar melhorar ele aqui, lógico, sempre pode melhorar, né? Vamos botar ele aqui para 1 hora, para a gente ver como é que está no horário do DAX. Está aqui, ó. Observe que ele tenta buscar uma alta, mas não tem ele não tem muita consistência. Ele entrou aqui um volume, né, aonde ele pulou para cima no diário, porém o volume caiu e ele faz um movimento quase que lateral, tanto que a cotação nesse momento agora 0,1, alta de 0,1, né? Então é um nada com coisa alguma, é um movimento bastante lateralizado. Devemos observar porque o mercado espera dados, esperam números, porque o gráfico sozinho não anda, sem notícia o gráfico vai ficar parado, não vai nem para um lado nem para o outro. Então ele espera por notícias, esperam por dados econômicos, notícias políticas, notícias geopolíticas, para que o gráfico possa andar. E nesse momento o gráfico está praticamente parado, ele não nos diz nada, ele não tem um gatilho de compra e não tem um gatilho de venda, justamente porque ele está no gráfico horário. A gente consegue ver aqui, ó, pessoal, eu tirei um pouco do zoom, olha como é que o movimento, apesar da volatilidade, olha como é que é um movimento lateral, né? Observem aí, tirem suas conclusões. É volátil, é inegável, mas é lateral. Ele está lateral. O DAX está exatamente como estava o petróleo na semana passada. Muito volátil, porém, ele não vai para lugar nenhum. Ele vai para cima e vai para baixo, morre no final do dia no mesmo lugar. Então, não nos ajuda a tomar uma decisão consistente de vou comprar ou vou vender. Quem está fazendo alguma coisa aí está jogando moedinha para cima, tá? Não está fazendo baseado em fundamento e não está fazendo baseado em análise técnica. Está fazendo porque está com dinheiro sobrando e está apostando em algum lado. Não tá indo para ganhar dinheiro, está indo para tentar a sorte. Então, muito cuidado se você está aí nesse perfil de tentar a sorte, porque aqui não tem nada para fazer nesse momento. Vamos observar aqui Londres. Londres, deixa eu tirar aqui um pouco o zoom. Londres, basicamente, ele tentou melhorar a alta dele. Depois dele ter feito essa máxima aqui, deixa eu marcar essa máxima. Opa, tá aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Opa, deixa eu melhorar. É só esse pedacinho do gráfico aqui, ó. Pronto, tá marcadinho. Tá vendo aqui? Ele rompeu essa resistência que estava marcada aqui, rompeu, fez o pullback, voltou na resistência e fez o topinho. Fez o topo, aí ele rompeu a resistência, fez o novo topo, voltou. Nessa que ele voltou para o pullback, quem vendeu tentando um pullback, parabéns, mas voltou. A ideia era a continuidade desse movimento de alta, e assim foi feito. Ele voltou na antiga resistência, rompeu novamente, porém está começando a fazer topos e fundos descendentes. Observem, esse cara aqui, ele já não rompeu o topo anterior. Perfeito? Conseguem observar esse movimento? E agora, ó, fez esse topo aqui, não rompeu o anterior, fez esse topo, pullback, parou, não perdeu o fundo, legal, não perdeu o fundo, tudo bem, parabéns. Porém, tá aqui, ó. Bom, a ideia é que ele tente romper novamente esse topinho. Se não, se ele parar por aqui e morrer nessa resistência, na antiga resistência dessa aqui, ó, nessa resistência daqui,
Se ele morrer aqui, nesse sentido aqui que eu estou mostrando para vocês, nessa elipse, pode abrir venda. Então a ideia é esperar, ver o que ele vai fazer nesse patamar. Eu ficaria observando de muito perto. Não entrou fluxo comprador aí nessa resistência, eu faço um short. Eu abro um short porque eu entendo que são topos e fundos descendentes. Eu abro um short com uma mão um pouco mais curta, 10% da minha mão que seja, né, só para poder sentir o mercado. Se o mercado começar a andar no meu lado, eu aumento mais 10% do meu short e vou embora. E aí ele vai voltar para cá, para esse corredor. Ó, observem, esse corredorzinho aqui. Aqui a gente pode tentar... Vou fazer o seguinte, entre suportes e resistências. Entre suportes e resistências. O que está acontecendo? Diabos está acontecendo aqui. Aqui. Eu vou fazer essa marcação aqui entre suportes e resistências. Olha só, gente. Olha só. Tá aqui, ó. Olha só. Pronto. Não precisa dizer muita coisa, né? Veja, entre essa resistência e entre esse suporte, eu tracei um fibo, tá? Esse movimento aqui, desse pullback, onde ele não conseguiu romper o topo anterior, isso é Londres, tá? Ele veio aqui, no meio do caminho, no primeiro objetivo aqui, pá! Quicou. Vamos ver, ele vai tentar romper a resistência. Se não, abro o short 10% da mão para vir buscar a segunda e a terceiro objetivo aqui, para ele tentar morrer aqui. Aqui eu aumento um pouquinho, aqui eu desfaço a posição, aqui eu zero a minha posição. Esse é o trade. Vou deixar marcadinho aqui para a gente poder observar amanhã como é que Londres vai se comportar daqui ao final do dia. Tá? Mas bem técnico essa análise de Londres aqui, bem interessante mesmo. E olha que a gente está no gráfico diário, tá? Então é bem interessante. Então, não achem que é pouca coisa, porque, vejam, a gente está no gráfico diário. Se ele bater aqui e não romper, tem muito chão. Isso aqui é diário, então tem muito chão para cá. O seu short pode dar muito bom, tá? A sua posição short aqui pode dar muito bom. Então vamos ficar atentos aí a Londres. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar sobre o prédio Nova York agora. Nova York está operando sem direção única também. O S&P se mantém no futuro acima dos 4.200, aquela região, aquela resistência, né? Aquela resistência que estava perdurando há mais de 9 meses. Nesse momento o S&P futuro está estável, 0,02 de alta. O Dow Jones sobe 0,15, já a bolsa eletrônica Nasdaq no futuro cai 0,25 e o Russell caindo 0,20, com o VIX subindo um pouco mais forte, mais de 4%, a cota saindo a 15,20 pagão, tá? Vou buscar aqui o gráfico do S&P para mostrar como é que fechou a sexta-feira e o que ficou lá no meu desenho, no relatório que eu entreguei. Então hoje provavelmente a gente não vai ver nenhuma mudança. Vai fazer mais sentido essa tela que eu vou mostrar para vocês aqui amanhã, né? Lógico. Tá, vamos lá. O S&P aqui ele tinha rompido o patamar dos 4.200 na sessão de sexta-feira. O Biden sancionou a lei que suspende o teto de 31,4 trilhões de dólares. Limpem as orelhinhas aí, porque vocês não ouviram errado. Se ouviram errado, limpem as orelhas. São 31,4 trilhões de dólares para a dívida, evitando assim o primeiro calote da história dos Estados Unidos. 31,4 trilhões de dólares. Porém,
É sabido aí por todos nós que esse número vai continuar a subir, né? É uma questão de esperar agora 2025 para um novo debate sobre o debt ceiling. Bom, o Morgan Stanley antecipou que uma retração repentina nos lucros corporativos vai frear o rally que nós estamos vendo nos Estados Unidos, no mercado acionário. Esse outlook do Morgan Stanley, ele basicamente é dissonante do consenso do mercado, né? Ele está basicamente fora dos padrões em Wall Street. Então o Morgan está fazendo essa antecipação de movimento aí de que qualquer retração nos lucros corporativos pode vir a frear o rally das ações do mercado americano. Eu vi muita gente semana passada, principalmente na sexta-feira, fechando short S&P, né, short Nasdaq também, só que quando a gente vai consultar a posição dos especuladores no CFTC, a gente observa que majoritariamente o número é ainda de uma proporção assim enorme, brutal, a quantidade de short que tem aberto para o S&P e para a Nasdaq. Lembrando que o que está segurando o S&P é basicamente meia dúzia de 3 ou 4 empresas apenas do setor de tecnologia. Não é diferente para a Nasdaq, são as empresas que têm ligação direta com inteligência artificial. Uma delas, a mais falada pelo menos ao longo da semana passada, é a NVIDIA. Quem não opera lá fora e opera aqui pode operar via BDR, NVDC34 ou NVDV no papel, quem gosta de operar o ticker lá fora. Então, muito cuidado, o papel deve estar muito sobrecomprado, eu não acompanho o papel, eu apenas observo. E long story shortly, basicamente a posição short vem se mantendo, uma vez que quem está segurando essa alta é meia dúzia de 3 ou 4 empresas apenas, tá? Então vamos observar aí de perto aí o movimento, principalmente dessas empresas de tecnologia, tá? Se os juros se mantiverem altos, a maioria delas tende a arrefecer no seu resultado, no seu balanço, tá? Bom, vamos ao que interessa, falar aqui do S&P 500, está aqui na tela já para vocês. Esse aqui é o gráfico diário, né? Vamos passar aqui para o gráfico de 1 hora. Aqui. Tá lá, ó, movimento forte do S&P, na verdade, como havia dito, sustentado pelo setor de tecnologia ligada à inteligência artificial. O S&P fez a nova máxima, porém, nova máxima com relação à grande resistência dos 4.200, tá, gente? Então, assim, e lateralizou, porque ele justamente espera os dados do PMI e do CPI. Esse movimento foi feito, essa força compradora que vocês estão observando aqui, esse movimento aqui, ele só se deu por conta do payroll. Lembra que semana passada inteira eu perturbei a paciência de vocês aqui falando, tem que esperar o payroll, 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 tem que esperar o payroll. Pois é, tá aí, ó. Esse foi o resultado. Saiu o payroll, ele ganhou uma força compradora muito grande, surpreendeu o mercado de uma forma geral, e agora lateralizou, porque ele espera PMI e principalmente o CPI e o PCE. Então o PMI ele tem a sua relevância, é lógico, porém os players vão observar o CPI, e o principal dado que o Federal Reserve observa, além do CPI, lógico, é o PCE, e observar o núcleo do PCE, tá? Então, enquanto não saírem esses dados, ele ganhou, fez o movimento, cumpriu o movimento, bonito, parabéns. E agora, esperar. Não adianta caçar caroço no angu ou pelo no ovo. Não vai achar. Vai perder tempo e perder dinheiro. Então,
é melhor a gente ter esse controle, esse racional para abrir e fechar a posição do que a gente tentar antecipar esse movimento. Se o mercado está esperando esse número, por que nós, meros mortais, vamos tentar antecipar? Não é proibido, tá? Não é proibido antecipar. Pode. Eu só acho uma perda de tempo, saúde e dinheiro. É melhor fazer as coisas com um pouco mais de convicção. Porque se nós, sempre que nós fazemos as coisas com mais convicção, elas estão sujeitas a darem errado ali na frente, porque afinal de contas o mercado é um organismo vivo, né? 24 horas, ele é um organismo, 24 horas ele é vivo, ele pode dar errado. Você imagina sem nenhum fundamento, sem nenhuma técnica por trás. Então a chance de dar errado é maior ainda, né? Então é procurar acertar mais do que errar. Então o mercado espera agora o CPI e o PCI. Por que o mercado está esperando o CPI e o PCI, Rodrigo? Simples. Porque é através desses dados que o Federal Reserve vai botar na sua planilhazinha Excel lá, vai verificar os seus modelos e vai falar: opa, preciso dar mais 25 bases de alta de juros. Opa, posso parar o hike. Opa, posso começar a cortar. Então precisamos olhar esses números na vírgula, precisamos entender esses números e para poder entender aonde vai estar a cabeça do Fed. Legal, gente? Então esse aí é o S&P, ele fez o rompimento, ele é um ativo volátil, ele é um índice muito volátil, porém ele começou a andar de ladinho porque precisa de dado, precisa de número. Legal? Então esse aí foi o S&P. Bom, o VIX, vou aproveitar e falar do VIX, já estou aqui, ó. O VIX, apesar de estar subindo um pouco mais de 4% agora, eu quero chamar a atenção nisso aqui. Isso aqui é o gráfico diário, né, meu povo? Então é o seguinte, ó. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Não vou botar nem de amarelo, eu vou botar de vermelho. O VIX, ele gapou, e a ideia agora é ele fechar esse gap aí, ó. Olha que maldade. Vai cumprir, a ideia é que ele está cumprindo o objetivo. Excelente, perfeito, parabéns aos envolvidos. A diferença é que, como eu estou aqui há muito tempo, né, eu estou aqui há 17, 18 anos de mercado, o VIX está extremamente amassado para um momento muito delicado da economia, não só da economia americana, como da economia mundial, né? E o VIX, ele é um índice de volatilidade, que ele sente o cheirinho do risco, né? Ele sente o cheiro do sangue na rua. Quando começa a pingar sangue na rua, o VIX liga o alerta. E não é o que está acontecendo aqui, né? Então observe que o VIX continua amassado. Eu volto a falar. Quem não teve a curiosidade de ver ainda, veja. Quem está chegando agora e está vendo esse vídeo pela primeira vez, vá lá, Google, seja proativo e curioso. É assim que a gente ganha dinheiro no mercado financeiro, com proatividade e curiosidade. Digita lá, opções. Isso aí é dever de casa para semana, tá? Não é para hoje, não é para semana. Porque se fosse trivial e simples, qualquer um fazia, qualquer um. Isso é dever de casa para semana. Busquem no Google opções 0DTE. Opções 0DTE. Muito tem se falado nos Estados Unidos, o volume continua muito grande, os spikes para determinados vencimentos são enormes devido ao volume, então os spikes são muito grandes. Então, opções 0DTE podem estar amassando o VIX e tirando a realidade desse sentimento do mercado, tá? Então o VIX está bastante amassado, apesar de estar subindo 4%, agora não é absolutamente nada, está muito amassado o VIX. Então vamos monitorar de perto aí o índice de volatilidade VIX. Bom,
Deixa eu ver se eu falei tudo. Vamos, antes de passar para as nossas commodities, eu vou falar sobre moeda. Todos vocês já devem estar acompanhando há bastante tempo aí, com certeza, que muito tem se falado sobre a substituição do dólar como moeda de reserva, né? Na minha opinião, isso pode vir a acontecer, mas provavelmente eu não vou estar mais sobre essa terra aqui quando isso acontecer, né? Nem os ossos mais existirão, os bichinhos vão ter comido tudo. E também possivelmente vocês. Talvez os nossos filhos, o meu filho provavelmente não vai ver a substituição do dólar como moeda de reserva, tá? Mas muito tem se falado. O vídeo já está bastante longo, até porque a gente tem muita coisa para conversar também. Não vou tratar disso agora. Se vocês quiserem, vocês deixem aí no comentário. A gente pode tratar disso uma outra hora ou à parte, né? A gente pode tratar disso à parte. Mas existem diversos fatores muito sólidos aí que nos mostram que estamos longe de vivenciar essa substituição do que houve com Bretton Woods para o ouro. Nós não veremos agora com o dólar como moeda de reserva internacional, ok? Então, estrategistas do JP Morgan Chase dizem que alguns sinais de desdolarização estão surgindo. É lógico, a gente vê aí países fazendo comércio dentro das suas próprias moedas. Ok, parabéns, legal. Depois da guerra da Ucrânia a gente viu que isso é possível e que é necessário, porque afinal de contas, depois que fizeram com a Rússia, né, de você tirar ela do SWIFT, isso é muito sério. Não estou aqui defendendo a Rússia nem a Ucrânia. Não estou nem aí para nenhum para o outro. O que eu estou dizendo aqui é a parte econômica, é a parte financeira. Quando você faz isso, a revelia, de uma hora para outra, você pode fazer isso com qualquer país. Não é a Rússia, é qualquer país. Qualquer país. Não, de novo, não é a Rússia, é qualquer país. Pode acontecer com o Brasil, pode acontecer com a China, pode acontecer com o México, pode acontecer com a França, pode acontecer com o Reino Unido, com a Alemanha. Você pode simplesmente ser desligado do SWIFT. Como é que você vai fazer negócio? E você precisa importar, você precisa exportar. Afinal de contas, a gente vive num mundo globalizado, né? Nós não vivemos numa ilha. Isso, para alguns, é considerado sinal de desdolarização. Porém, os próprios analistas do JP Morgan, que dizem que existe algum sinal de desdolarização, na mesma frase eles completam: o dólar deve manter uma grande pegada no futuro. Com base em várias medidas, o uso geral do dólar permanece dentro da faixa histórica, com o dólar no topo do pacote. É o mesmo analista do JP Morgan. Então, assim, ele morde e assopra, ele morde e assopra, né? Os estrategistas de FX do JP Morgan dizem que a participação em dólar nos volumes de câmbio tá perto de recorde, de 88%. Já o euro numa baixa recorde de 31%. O yuan, o chinês, ele tá numa alta recorde. Só que o dólar americano, a alta recorde dele é de 88%. A alta recorde do yuan chinês é de 7%. Então, pezinho no chão, né? Pé no chão. Não vamos deixar de ser sonháticos. Vamos viver dentro da realidade para poder ganhar dinheiro. Se você começar a ser um sonhático ou um lunático, você vai começar a ficar short dólar, DXY, vende DXY, vende DXY. Qualquer coisa que aconteça similar ao debit ceiling, você vai quebrar. Você vai quebrar e vai sair do mercado, tá? O dólar é uma moeda de reserva, tem valor internacional, não vai acabar amanhã. Legal, gente?
Esse aqui na tela que eu vou botar agora para vocês é o famigerado DXY. Tá aqui ele. Ele continua ainda. Ele tá lateral, tem um ombro, cabeça a ombro aqui, é visível, né? A parte técnica aqui é bem clara. A gente está no gráfico diário, a gente vai passar para o gráfico de 1 hora. E tá aqui, ó. Olha como é que o dólar perde valor. Olha o dólar. O dólar tá perdendo valor de mercado, gente. Vai acabar amanhã, olha aí, ó. Olha aqui a puxada que ele deu para cima de novo, tentando romper o topo dele. Então, muito cuidado, o dólar está muito forte, tá? No gráfico de 1 hora, se a gente passar uma linha de tendência aqui, a gente observa que ele perdeu, mas está tentando voltar, fez o pullback. Porém, o que eu aqui recomendaria para vocês, tá? Não estou mandando ninguém fazer nada. É uma recomendação de olhar o macro. Observem o macro. Esse movimento ele foi feito pelo Debt Ceiling e outras coisitas más. Resolveu o Debt Ceiling, bateram. Porém, falta o quê? O que eu falei há pouco aqui? CPI, PMI, PCE e o Fed ainda vai dar mais 25 bases. Mantém o dólar forte. Então, muito cuidado ao shortear o dólar. Por enquanto caiu, comprou. Caiu, comprou. Caiu, comprou. Até números serem mais claros, até os pontos serem mais óbvios, Rodrigo, não vou shortear o dólar. Caiu, comprou. Tá? Então eu fico esperando aí dados lá do front para que a gente possa aí sim abrir um short com mais convicção no DXY, tá? Caso contrário, eu não faço nada, eu continuo comprando dólar. A gente já observa o euro aqui que cai novamente, ele vem buscar aqui, ele não conseguiu cumprir o objetivo do primeiro pullback, vocês observem aqui, ó, olha aqui, ó, ele não conseguiu, né? A ideia é que ele voltasse aqui lá para o 38%, 50%, tá sem força o euro, é lógico, muito fundamento, né, dentro da moeda. O mercado de moeda é um mercado muito complexo, então vamos observar, é muito mais propício a me manter fora do euro do que o short no euro, tá? Apesar de ser um pouco mais claro esse trade, mas eu prefiro me manter fora, tá? Se eu tivesse uma arma na cabeça, tivesse que fazer alguma coisa, eu tentaria arriscar, acreditaria nesse pullback, apesar do short estar mais claro, tá? Falar agora aqui da lira turca, que não tem muito o que falar. Eu deixo aqui, uma imagem vale mais do que mil palavras, 1 minuto de silêncio para a lira turca. Muito bem, essa foi a lira turca e o seu 1 minuto de silêncio. Parabéns, Erdogan, por estar cagando aí a moeda. Semana passada eu já havia falado que existe uma possibilidade gigantesca dela depreciar ainda mais 20%. É um país aí que vem sofrendo há anos pela desvalorização cambial. A gente só vê isso aí praticamente na Argentina, tá, pessoal? Então eu sei que quem acompanha aqui basicamente gosta muito de operar a moeda e tem excelência operando moeda. Então você já sabe aí o quão complexo é e a importância que se tem a moeda pro país, e o que não é trivial, né? Não é trivial você montar uma posição no mercado de moeda. Então tá aqui, é uma pena, é muito complicado isso aí, a gente vê isso aí para um país, para as pessoas, aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade. Bom, eu não vou entrar eu não estou aqui para isso, não vou entrar nesse mérito. Tá aqui, essa é a lira turca, sem muitos comentários, tá? Agora sim, sem delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre commodities. Tão esperado
tão esperado petróleo. O petróleo nesse momento sobe 1,7% para o barril do WTI e o Brent avança 1,5%. 72,97 pagão sai negócio para o WTI. Tem vendedor a 77,28 no barril do Brent. Alta depois que a Arábia Saudita falou que vai fazer um corte extra de 1 milhão de barris por dia em julho, levando a sua produção ao nível mais baixo em vários anos após uma queda nos preços do petróleo. O petróleo vem caindo sistematicamente ao longo desse tempo. A gente observa que, já eu mostro no gráfico para vocês, que o petróleo, desde do início aí de 22, não, perdão, deixa eu pegar aqui para ser mais específico. Olha só, eu vou mostrar isso no gráfico para vocês, tá? Mas eu vou fazer uma surpresinha antes. Está aqui, ó. Desde junho de 22, onde ele não conseguiu romper o topo anterior. Desde junho de 22, a gente está falando então, só fazer conta, basicamente um ano, o petróleo vem caindo. Por conta disso, na reunião da OPEP, que ocorreu na sessão no dia de ontem, em Viena, a Arábia Saudita falou: vou cortar 1 milhão de barris por dia em julho, né, para tentar segurar a cotação do petróleo. Só que tem um detalhe: o Biden, a administração Biden, ela vem queimando os estoques estratégicos do SPR. Isso aí tem grande influência, porque vira uma guerra geopolítica. E quando acontece guerras, a gente sabe que os interesses são muito maiores por trás do que o simples preço na tela. Então, deixa de ser simples, deixa de ser trivial e passa a ser mais complicado. A gente está falando do maior produtor de petróleo para o segundo maior produtor de petróleo, para as duas grandes potências do óleo, e a administração Biden continua queimando o SPR, e agora a Arábia Saudita diz que vai cortar 1 milhão de barris por dia para tentar melhorar um pouco o preço. Você vê que o spike não foi tão grande assim, tá agora quase 2% para o WTI, pouco mais de 1,5% para o Brent. Vamos ver como é que vai ficar após a abertura do mercado americano, mas male ele não renovou a mínima. Aqui, ó, ele fez 3 tentativas. Não, aqui tá na tela de cotação ainda. Tá, eu vou passar para a tela vou passar para o gráfico, porque eu acho que é muito mais interessante para vocês. Observem aqui: uma tentativa, 2 tentativas e a terceira tentativa na reunião da OPEP. Eu vou tirar aqui, marcar uma elipse, marcar aqui amarelo. Tá aqui, ó. Primeira tentativa de perder o suporte, não conseguiu. Segunda tentativa de perder o suporte, não conseguiu. Terceira tentativa de perder o suporte, não conseguiu. Pullback, abre chance para novas compras, tá? Eu acredito muito nessa compra. Apesar de terem reduzido um pouco o preço final, o preço terminal 23, ainda assim continua em patamares bem superiores ao que está no preço da tela agora. Todos os players, Goldman Sachs, JP Morgan, o que você vê de player aí importante para o mercado de commodity, eles estão dando um preço de petróleo bem acima desse patamar que está aí hoje. Então, acredito muito na compra para o final do ano. O único problema que me tira só um pouquinho da convicção da compra são as reservas estratégicas americanas, que continuam sendo diluídas. Se não fosse isso, era comprar e ir para a praia e voltar aqui no final do ano para ver como é que ficou isso aqui, tá? Porque a ideia é que ele passe pelo menos aí 5, 6, 10 dólares acima do que está hoje, tá, gente? Pelo menos 10 dólares acima do preço de tela. Então,
está muito mais fácil o trade comprado do que o trade vendido no petróleo após a reunião da OPEP. O que a gente tem que ficar de olho são nas tensões geopolíticas no mercado de petróleo, e a gente sabe que isso acontece. Tá? Se tá assim para o barril do Brent, não vai estar muito diferente para o barril do crude. Aqui, ó, é a mesma coisa, sobe igual. Tá lá, ó, 1, 2, 3 tentativas, quicou aqui e vai embora. Vamos ver se ele romper essa resistência desse canal lateral aqui. Ele corrobora ainda mais para o nosso trade. Pô, Rodrigo, mas você compraria agora? O petróleo eu compraria agora por quê? Porque o stop está muito curto. Então, o stop estando muito curto, eu entro com 10% da minha mão total e vou levando, vou ajustando meu stop, Rompeu a resistência, eu aumento um pouco mais a mão. E aí, ajusto o meu stop. Andou 50% do meu trade, aí eu já desfaço de meia mão. E vou embora, e vou aumentando, vou melhorando meu stop, E deixo para ser estopado gain lá na frente. Tá? Se eu não tiver um objetivo, eu stopo o gain. Legal? Bota um trailing stop e acabou. Tá? Esse aí é o petróleo que a gente esperou a semana passada inteira para falar sobre ele. Agora está mais claro, agora é muito mais fácil eu falar se eu, Rodrigo, vou comprar ou vou vender. Eu prefiro muito mais a compra aqui do que a venda por fundamentos. Ainda não é uma compra técnica, é uma compra por fundamentos, tá? Isso muda muito. Tem gente que não é alinhado a essa filosofia, não vai comprar. Tem gente que só vai comprar pelo fundamento, tem gente que só vai comprar pela análise técnica. Quando concilia a análise técnica e o fundamento é perfeito, eu gosto de conciliar os dois. Como a técnica ainda não ajuda, mas o fundamento é muito forte, então eu vou pela compra do fundamento. Tá? Vamos voltar lá para o nosso quadro. A gente tem o net gas aqui subindo forte, 2,81%, 2,23%. Esse aqui é o do mercado americano. A gente tem o gás europeu subindo 9%. O gás aqui no Reino Unido subindo também 9%. Então, dia para as energéticas aí, bastante comprador, bastante forte, mercado firme, tá? Mercado firme na sessão de hoje para as commodities energéticas. Observe aqui, ó, todas as commodities energéticas subindo forte na sessão de hoje, tá? Falando das metálicas agora, o ouro cai 0,23, 1.943 dólares a onça Troy, sai negócio, cai 0,61 a prata 23,44 o vendedor. A gente tem o cobre lateral 0,06, apesar da melhora dos dados da China, como a gente viu o Caixin performando muito bem, porém não teve nenhum anúncio de uma medida estimulativa ao mercado. A gente tem as agrícolas aqui no 0 a 0, muitas estão fechadas ainda aguardando o mercado americano abrir, e a gente vê como é que tinha fechado aqui o CRB. Ele já está zerado, ele ficou zeradinho aqui com a bolsa, a London, na sexta-feira com leve queda aí de 0,14. Bom, pessoal, o vídeo está muito grande, a gente teve muito assunto para falar desse final de semana. Peço desculpas aí pelo tempo, mas vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã. Amanhã a gente, além desses ativos que eu considero como os principais, podemos observar outros, tá? Quem tiver sugestão aí de ativo para olhar, só pedir. E é isso, desejo a todos uma excelente semana. Vamos acompanhar os dados que saem com lupa essa semana, tá? Hoje a gente tem bateria de PMI, teve já a bateria de PMI na Europa, vamos ter no Brasil e nos Estados Unidos. Então vamos observar esses números com lupa, porque eles são os fatores determinantes para as tomadas de decisão dos bancos centrais, não importa qual.
Ásia, Europa, América. Então, isso e a análise técnica ajuda a gente a ter um pouco mais de firmeza na tomada de decisão. Legal? Mais uma vez, desculpa pelo vídeo longo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado, espero que as notícias sejam proveitosas, as análises tenham sido proveitosas, espero que vocês tenham gostado do relatório. Amanhã estamos de volta, mesmo bate-canal, bate-horário, e tenham todos uma excelente sessão e uma ótima semana. Bons trades a todos. Até lá.